Meu nome é Chefe Júlio Cardoso, estou na Estação Guerme para preparar essa receita incrível para vocês de arroz caldoso. Aqui eu vou deixar ela na temperatura mais alta, porque eu preciso que esse tomate lindo, maravilhoso, caramelize. Então ele precisa criar uma cor. A gente começa por ele, tá bom? Porque depois a gente vai utilizar a mesma frigideira para fazer toda a receita. Vamos lá, a gente corta ao meio. Vamos começar aqui com um fio de azeite. Ó, tá bem quente já, tá saindo a fumacinha legal. Azeite. E aí nós vamos fazer o seguinte. Um pouco de sal aqui na base desse tomate, porque ele vai ajudar a soltar um pouco de água e vai dar uma secada nele. Essas dicas são legais. E também, naturalmente, vai salgando já aqui nosso prato. Pode ver que ele está bem douradinho. Vou virando todos aqui. E a gente vai reservar esses tomates. Enquanto isso também ele vai soltar um pouco de água. E depois a gente vai usar na finalização do nosso arroz caldoso. Na parte da casca não precisa dourar tanto quanto nessa parte que nós cortamos, né? Porque a intenção é que ele caramelize para se represar os sucos e dar uma caramelização, assim, um defumado leve, um leve defumado dessa tosta que aconteceu aqui. Tá bem bonitão. Agora a gente vai começar a fazer a base de tempero. Vamos começar pela cebola. Você está descascada já, então você vai cortar essa cebola ao meio, tá bom? Que fique numa posição confortável para você fatiá-la. E você vai começar cortando num corte clássico chamado julienne, que são nada mais nada menos que tirinhas assim da cebola, tá bom, gente? Aqui nessa base você continua cortando até o final. Repica novamente. Ele pode ficar um pouquinho, não precisa sumir esse corte, ele pode ficar um pouquinho pedaçudo. Aqui. Ligar o fogo novamente. Aí pode ser um pouquinho, um fogo brando agora, não precisa ser tão forte, tá bom? Para a cebola murchar bem. Azeite, a gente está falando de uma base de cozinha mediterrânea, então azeite faz parte desse processo aqui, né? E nesse meio tempo, enquanto vai dourando ali, a gente vai pegar aqui 2 dentes de alho. A gente amassa assim, né? Que você aperta ele e ele desmigalha, aí ele solta facilmente da casca, tá bom, gente? Porque é um processo do alho que ele pode estar picado e repicado, então não precisa estar integral, tá? Mesma coisa, a gente corta aqui. E nesse meio tempo a gente vai entrar com alho poró também. Vamos usar a parte branca do alho poró. Nesse processo. Maravilhoso usar na cozinha porque ele é versátil, prático. Tá começando a dar uma dourada na cebola, entramos com o nosso alho poró. Arroz, tá com o nosso arroz agora. Vamos lá. Aqui tem uma porção. Envolve um pouquinho o arroz com tempero aqui para também dar uma seladinha nesses grãos aqui. Tudo isso faz sentido, porque como a cozinha é uma química, então a química se faz a todo momento, né? Entendendo os ingredientes aqui. E a partir disso aqui, a gente sela os grãos, represa o amido e ele vai ser liberado na hora certa, que ao longo do cozimento. Olha que tá legal. E aí, basicamente, né, tem que ter um vinho branco aqui. Então, vinho branco. Vai deixar dar uma evaporada, uma secada. Os grãos absorverem bem esse vinho branco. Enquanto ele vai cozinhando aqui, nós vamos já adiantando os outros processos, porque ele vai levar um pouquinho para secar, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai cortar esses tomates agora. Já deixar ele cortado, ó. A gente pode usar essa tábua porque é legume, né? Não tem problema nenhum. Eu gosto de cortar ele mais rústico assim, porque já aparece um pouquinho de tomate e dá a essência desse arroz caldoso, que é uma coisa mais rústica mesmo, sabe? O arroz caldoso é de origem camponesa, então naturalmente a gente quer que os ingredientes apareçam. A gente continuando aqui nossa receita, nos processos, olha, o arroz já ganhou aqui
um aumento de volume, que é natural, né? Porque ele cresce em torno de 60% aí do seu peso inicial e tá bem cremoso já. Então ele tá continuando aqui no seu cozimento. O nosso tomate tá maravilhoso aqui, picado, tá só aguardando aqui a hora dele contracenar junto aqui com esse arroz. E nesse tempo agora, gente, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos já deixar aqui a nossa cebolinha. Eu gosto de usar muito cebolinha, né? Porque a minha raiz de infância é muito sertaneja, então eu usava muito cheiro verde. Então sempre não falta nas minhas receitas nem salsinha nem cebolinha, tá? A gente corta ela um corte um pouquinho mais rústico aqui, mais longo. E lembrando sempre que para receber os amigos a gente precisa, além da boa comida e da boa recepção, ter louças incríveis, né? E a Guerra é minha companheira para isso, parceira ideal para você ter esses momentos de lazer e confraternizar com as pessoas que você ama, tá, gente? E comida é abraço, né? Então, abraçando, a gente precisa estar acompanhado em todos os sentidos, com boas companhias. De louça, bebida boa, um bom vinho, uma comida saborosa e nostálgica sempre. A gente vai pingar um pouco mais de caldo de ossobuco aqui. Bom, o bacon a gente vai cortar nos cubinhos bem pequenininhos, porque ele não precisa estar aparecendo, é só base de sabor também, tá bom, gente? Então, são cubinhos bem delicados mesmo. Frigideira. A gente não precisa colocar óleo, tá? Porque naturalmente ele já tem um óleo próprio dele. Bom, gente, é um bacon que eu escolhi que não tem tanta gordura. Então é um bacon mais carnudinho, mas tem uma defumação bem boa. Você consegue, bacana a defumação, porque você consegue sentir exalando aqui o cheiro de carne defumada, carne sendo defumada. Vamos aproveitar que a frigideira está quente, vamos deixar ela terminando de chegar aqui. Enquanto isso a gente volta o nosso arroz para cá, pra gente começar a dar os acabamentos nele. Vamos colocar um pouco mais de caldo, porque ele secou, tá vendo? Porque tem que ficar caldoso, né? Então, bora lá. Já tá nos ajustes finais desse prato. Essa etapa, na verdade, a gente tem a carne de sol também para mostrar para vocês como que se faz. Então vamos entrar com o tomate primeiro aqui. O tomate vai cozinhar um pouco mais aqui, naturalmente. No entanto, ele vai ter textura ainda, tá? Vai estar presente nesse cozido de arroz aqui. Acrescentar um pouco mais de caldo. E a gente já vai também entrar com a nossa fritadinha de bacon, tá? Porque ele vai ajudar a dar uma defumadinha aqui, ó. O bacon ficou bem legal. Tá vendo? Ficou bem crocante, né? Quando eu tirei a frigideira do lado, ele ainda estava um pouquinho clarinho, né? Não estava tão caramelizado. Mas a frigideira estava bem quente, ela chegou sozinha. Tá? Então a gente vai colocar aqui. Vou colocar direto aqui, gente. E eu coloquei com a gordurinha do bacon, porque deu muito pouca gordurinha e vai trazer um sabor legal aqui para essa preparação, sem trazer muita potência do bacon, sabe? Para não ficar aquela coisa agressiva. Então ele está presente, no entanto ele está somando, não está subtraindo o sabor dos outros ingredientes. Tá vendo como o nosso arroz cresceu? Ele realmente cresce muito, assim. Então a gente vai fazer agora o processo da carne de sol. Vou mostrar para vocês como ficou, como que é. Ó, ela não está aparecendo muito. Deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Mas o que acontece? Nós fizemos um processo que é de sorar, tirar o líquido dela. Isso a gente faz com sal. Fiz um processo bem rápido, porque é um bife bem fininho. E é um processo que se faz na carne de sol, né? Mas na carne de sol você usa algumas etapas, 2, 3 dias fazendo isso aqui. Só que a gente fez aqui em menos de 1 hora, né, para fazer. Então ela fica bem vermelhinha ainda, porque ela ressalta a cor da carne, tá bom? Mas ela tá salgada. Então a gente vai passar na água agora essa carne
vamos grelhar e depois cortar no corte para deixar pronto para finalização, tá, gente? Gente, já fizemos o processo de lavagem, de lavar a carne, tirar o excesso de sal, tá bom? Lembrando, a gente deixou em média de 1 hora e pouquinho, porque é um bife bem fininho, tá bom? Mas olha como fica linda. Ela fica muito viva, né? E é isso. Parece que você sente que ela tá parecendo um algodão de tão macia que tá. Por conta dessa questão do sal, que faz uma reação química muito legal. E agora a gente vai grelhar essa carne. Bom, a frigideira tá aquecendo aqui, ó. Deixar um pouquinho mais, deixa ela dar uma pontinho só de fumaça, mas para saber se ela tá legal, a gente vai colocar um fiozinho de azeite, tá? Sempre azeitinho para deixar uma carne bem magrinha, bem legal essa carne. Fiozinho de azeite, que é uma frigideira antiaderente, então não precisa de muito óleo, porque é uma frigideira de fundo triplo, né, antiaderente, então é muito pouco mesmo, tá? Só mesmo para fazer um fundinho aqui e também ajudar a dar um sabor aqui de caramelizado. Faz um pouquinho só, já vai começar. Ó, a gente entra com o bifinho, sim. O legal é você ouvir esse frigir, assim, quando você ouve esse frigir do contato da carne com o óleo e com a superfície da frigideira, significa que estava numa temperatura ideal para grelhar, tá? Eu uso muito esse tipo de embalagem em casa da Germer, né, de louça, porque ele é prático, porque você quer colocar um fio, olha, ele cai na quantidade exata, não fica caindo além daquilo que você queria. Então esses kits aqui fazem sucesso na cozinha, viu? Ó, já chegou. Então a gente vai virar do outro lado agora. Agora a gente reserva aqui. Está grelhado. A gente vai deixar reservado aqui. A gente vai entrar na finalização já do... Como eu falei pra vocês, eu vou fazer o seguinte, então vou trazer esse arroz, tá? A gente vai colocar ele pra cá pra finalizar. E a gente precisa de uma frigideira um pouquinho maior para conseguir fazer aquele processo de trabalhar o amido. Vou entrar com o nosso caldo de ossobuco aqui. Essa aqui já é a finalização, tá? Então a gente já tá no processo de deixar esse prato no ponto de empratarmos na super louça da Germer, gente. Vocês vão ver que espetáculo de prato. E aí também a gente já vai entrar com a nossa cebolinha, um corte mais oriental aqui. Tem que mexer com um pouco de vigor mesmo, tá? Essa parte é importante para o arroz ficar com o amido bem trabalhado. Nós vamos para a última etapa da finalização, que é o ovo pochê. Então a gente vai reservar essa frigideira aqui, que já está num ponto legal, mas como a gente vai fazer o ovo pochê, demora uns 5 minutinhos, a gente vai colocar um pouquinho de caldo, porque o arroz vai absorver ainda e vai continuar deixando a textura mais sedosa assim mesmo, tá? Então a gente vai... Ok, bacana, gente, agora chegamos numa parte legal, né, que muita gente gosta, queria aprender esse tipo de técnica, que é um ovo pochê ou ovo escalfado. Ele nada mais é do que um ovo cozido em meio líquido, água e uma acidez. Pode ser vinho branco, pode ser limão se você quiser, mas eu gosto sempre de usar o vinagre de maçã para fazer isso aqui, tá? Então a gente está deixando a nossa água, ó, já tem água, estamos deixando ela ferver um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho aqui, gente. Ela vai ferver e nós vamos entrar com vinagre. Eu estou usando vinagre de maçã, mas pode usar vinagre de arroz, vinagre de álcool, da sua preferência, tá? Não tem certo nem errado quanto se diz isso aqui não. Eu, como já tenho bastante experiência com ovo pochê, eu coloco a olho, mas em casa você pode colocar para cada 500 ml 2 colheres de sopa. Que vai dar em torno de 30 ml, tá bom, gente? Aqui. Tá começando a ferver já. E aí nós vamos fazer o quê? Quebrar o nosso ovo. Esse ovo tá bem fresco, então tá fácil a gente
fazer uma superfície assim que tem uma quina para quebrar, né, para não... A intenção é não estourar a gema, porque ela tem que ficar toda intacta e ela vai ficar envolvida. Olha que legal, a gente acabou ganhando um presente, um ovo com gema dupla. Já está aqui pronto. E para você fazer esse processo, a vasilha que você vai verter o ovo dentro da água não pode ser muito alta, porque quanto mais alta, ela perde totalmente a forma, né? Então, assim, ao invés da clara envolver a gema, ela vai perder essa forma. Então, na hora que você for fazer, a gema pode ficar desconectada, desconexa da gema, tá? A clara fica desconectada da gema. Então, não envolve, não faz aquele invólucro legal que quando você abre o ovo pochê, ele sai aquele creme gostoso, tá? Então, tem que ficar atento do tamanho a gente tá usando bem baixinho o tamanho da gema. E aí, uma coisa legal, tem que ter uma concha assim para você fazer um roda-moinho. A gente abaixa agora o fogo, porque também o nível de ondas que está dentro da panela causado pela ebulição, se tiver muito forte, também quebra essa questão. Então é uma questão físico-química, não tem para onde fugir. Você tem que se atentar a essas coisas, essas questões. Nem sempre é a primeira vez de fazer o ovo pochê tão simples, mas com o tempo você fica muito craque isso aqui, acertando e errando, porque a cozinha é assim, tá? A gente faz um roda-moinho bem legal, e aí, olha, tá uma espiral legal, e o ovo vai, quando o ovo entrar, ele vai ficar na mesma posição, né, no mesmo sentido desse roda-moinho. Um pouquinho só aqui. Fogo ameno, né, ou brando, para fogo baixo. Olha, eu vou tirar aqui a concha. Tá vendo como faz? E aí o que eu faço agora aqui? Eu pego e faço isso, ó, bem delicadamente, para continuar um roda-moinho. Que eu quero que essa clara faça o trabalho dela, que é proteger a gema aqui para ficar bem cremosa. Agora eu posso já dar um pouquinho mais de fogo. Aí um segundinho já posso parar. O ponto é quando também, né, pela experiência que eu tenho, já sei mais ou menos o tempo aqui, gente. Mas se você for fazer em casa, a partir do momento que esse ovo tocar na água, 3 minutinhos é o suficiente. Se você quiser bem mal passado mesmo, 2 minutinhos, tá bom? É o suficiente para fazer esse trabalho legal. Tá quase chegando já no ponto. Porque se você não deixa ele ficar no ponto certo também, a camada, a película de clara pode ficar tão fina que ela, quando você tirar aqui, ela já quebra na sua escumadeira, tá bom? Tem que ser naturalmente um artifício de escumadeira vazado, tá? Para poder pegar água, senão ela vem com água e não é legal também. Na hora de se você for finalizar diretamente no prato, principalmente. Mas aqui a gente vai fazer uma outra etapa, que a gente vai daqui a pouco montar no nosso prato maravilhoso da Gamer, que eu tô até ansioso para colocar esse prato aqui para fazer a montagem, porque vai ficar espetacular, tenho certeza. Olha que legal. Já tá num ponto, você sente que ele tá muito cremoso ainda, né? Porque quando você mexe assim, ó, tá vendo? Isso aqui é porque tá super cremoso dentro e a gema tá no ponto que a gente queria. A gente vai colocar muito delicadamente para não rachar. E aí agora a gente vai fazer o que? A nossa finalização, nosso prato incrível. Vocês vão amar esse prato. Finalmente nós vamos para a etapa final desse prato. Tô feliz com o resultado e mais ainda porque eu tô com um prato chamado Ninho da Gamer. E assim, gente, vai ficar um espetáculo. Vocês vão ver já já. Tá? Então eu vou deixar ele aqui já, ó. Que a gente vai usar para finalizar. O nosso arroz tá numa textura legal. Ele tá com caldo, porque tem que ter um caldinho, por isso que a gente chama caldoso. E aí, já tá no ponto aqui. Nós vamos começar fazendo o seguinte, fatiando essa carne. A gente vai fatiar essa carne aqui. Eu vou deixar tirinhas, assim, julianezinha, um pouquinho mais fininha, porque eu quero que ela seja parte componente e não é principal, tá? Porque tem vários outros elementos legais, como o ovo pochê, como a burrata, para fazer uma finalização. Embora ela ficou bem fininha no corte, o que é legal dessa carne quando você faz o trabalho com a salga e depois faz isso por 1 hora, tá, num corte mais baixo?
que ela ainda preserva bastante suco ainda, ela não resseca. Se fosse uma carne que não tivesse passado por esse processo, por essa técnica de salga, certamente nessa espessura agora ela estaria bem borrachinha, assim, sem líquido dentro, né? E essa aqui tá úmida ainda, porque o sal faz esse represamento de líquido, tá? Bem legal. Vou deixar aqui do lado, que a gente vai... É isso, gente. Fatiada, vamos à montagem agora. Nossa, prato lindo, maravilhoso. Uma concha para você fazer essa trabalho de finalização para esse tipo de prato é legal porque ela consegue pegar o líquido também, tá bom? Se você pega uma colher baixa ou vazada, o líquido não vem junto, tá bom, gente? A gente começa aqui, centro sempre, porque aí a partir do centro ele vai esparramando naturalmente, tá? Isso serve para todo tipo de prato que tenha caldo, que tenha cremosidade. Pegando os tomatinhos, porque eles trazem a característica de frescor, cor, composição, ó, que lindo. Tá vendo já? Que eu disse pra vocês. Por conta desse prato, do formato dele, que tem um fundo um pouco mais alto e essa parte um pouquinho mais baixa, né? Ele traz perfeitamente a função de servir, né, uma comida tipo essa, porque aqui tem caldo, tem temperatura e esse prato serve ideal. Não esqueça do nome, prato lindo da Germer. A gente vai agora usar o nosso ovo pochê. Ó, a gente vai vir com o ovo pochê bem devagar. Vamos pousar ele bem no centro. Nossa burrata. Essa burrata eu escolhi ela um pouquinho mais firme, tá? Porque ela tem um creme um pouquinho mais persistente, não é aquela burrata que você pega e abre, ó. Ela tem um pouquinho mais firme aqui. Faz essa coisinha assim, bem no cantinho aqui, porque a gente vai espalhar agora nossa carninha de sol de baby beef. Vai tirar umas tirinhas. E aí, como eu gosto de salsinha e cebolinha, eu vou naturalmente usar umas pétalas de salsinha aqui, tá bom? Você pode picar a salsinha também, repicar, eu sei que esse é muito peculiar de cada pessoa. Eu gosto de textura de tempero, então eu sempre gosto que apareça. Então, essa é a minha característica de cozinha. E aí, uma coisa que não pode faltar, flor de sal. Tá? E é legal que é uma flor de sal brasileira, que é muito boa essa flor de sal. Ela tem concorrido com as francesas, mas ela não deixa nada a desejar, gente. Então aqui em cima do ovo pochê, porque ele tá sem tempero, e que a flor de sal ressalta, realça, né? Sem salgar, né? Com parcimônia, obviamente, na medida certa, porque senão também ela sai do tempo do que ela precisa fazer. Fiozinho de azeite, que afinal de contas é um prato de origem mediterrânea e não faz mal para ninguém. E esse é o nosso prato. Olha que maravilha. Esse é o resultado final dele. Tá bom? Chegou a hora mais esperada dessa preparação desse prato do arroz caldoso, que é hora de provar, é óbvio, né? Vamos ver se o resultado atingiu o que esperávamos. Bom, vocês viram aqui que a gema tá super clarinha. Vou cortar para vocês aqui, ó. Olha como tá. Ó, então tem um creme da gema, que é a nossa intenção desse ovo pochê, é fazer isso, né? E aí aqui nossa borrachinha e a carne de sol. A carne de sol, por ser ter um pouquinho mais de sal naturalmente, né, por conta do processo, é legal você então pegar um pouco da carne de sol, da burrata, do ovinho que não tem tanto sal, porque não foi cozido com sal, e do arroz. Tentar pegar um pouco de tudo aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar tudo numa garfada só, porque é bastante elemento, né? Mas pode esperar. Carne de sol, burrata, um pedacinho de ovo pochê cremoso, arroz. E eu gosto de salsinha, como eu falei, então vou pegar aqui um pouquinho de salsinha também, porque eu amo
Então aqui, vamos lá. Sensacional. Gente, o elemento da salsinha traz esse frescor mesmo, assim, da comida mais fresca, mais campo, assim, né? E leva a gente para onde queríamos, que é um prato que casou aqui a burrata, esse ovo pochê cremoso e a carne de sol. E aí esse salzinho a mais da carne de sol, naturalmente, ele se mistura com esses elementos e fica tudo perfeito, tem harmonia. Então, assim, um prato que vale a pena fazer. Pode botar um belo de um vinho, bota numa louça dessa rodalia maravilhosa, gente, porque essa é a posição. Bota nessa louça que certamente seu prato vai ganhar muito protagonismo, né, e fará um sucesso tremendo para a família, para os amigos e para todo mundo, e para você mesmo, né, porque todo mundo merece uma louça maravilhosa como Taguera.